Dr. Mauro, companheiro já de outras lutas, de outros momentos. Boa tarde a todos. Queria de uma forma muito especial agradecer a presença aqui dos meus colegas de trabalho na informática da Justiça Federal, o Luiz Fernando, que eu vou chamar de Didi hoje, o Theo, o Marlon e o Ivan. Depois dessas brilhantes palestras aqui, eu só me sinto confortável a falar, porque vocês estão aí para me ajudar e segurar. Eu queria primeiro dizer que para mim é uma honra, um orgulho muito grande me encontrar aqui com vocês hoje. Né? Não só, também tem uma questão sentimental, histórica, porque foi nessa sala que eu fiz a minha prova oral, né, que deixaram eu passar na magistratura. Né? E ali naquela sala VIP ali foi onde teve aquela primeira entrevista. Né? E talvez tenha sido o dia que eu estava mais nervoso da minha vida, mais que hoje, né, que eu vou falar com uma plateia tão distinta assim. Mas um outro motivo que me dá esse orgulho de estar aqui hoje, e talvez o maior de todos, é porque a AGU, e quando falo AGU, inclua a Procuradoria Federal, foi a primeira grande parceira do EPROC. Talvez a gente pode dizer que hoje o EPROC existe graças à AGU, em dois momentos diferentes. Primeiro, para aceitar o processo eletrônico, estou falando aqui de alguns anos atrás, de 17 anos atrás, 16 anos atrás, e naquela época aceitar o processo eletrônico só como parceiro, como a AGU mesmo, para que a gente conseguisse chegar no momento que a gente está hoje. Né? O Dr. Mauro estava falando que processa lá 20 mil intimações por dia. Se para ele é 20 mil, para nós é 40, né? São duas partes para intimar. E como não é o nosso único cliente, não é a AGU, talvez sejam 80 mil por dia. Né? Isso é que a gente acaba tendo que produzir, de modo que a questão é bem complexa do nosso lado também. E eu ficava me lembrando, doutor Mauro, havia alguns procuradores que bradavam com o direito à intimação pessoal, né? E eu tenho direito à intimação pessoal e foi nesses momentos em que a AGU foi muito relevante em aceitar a gente fazer intimação eletrônica, que na época nós tínhamos que, não havia lei autorizando, então era quase em termos assim de negociação. Um outro momento muito relevante que a AGU foi fundamental foi quando nós elaboramos a minuta da Lei 11.419 e que a AGU formalmente, inclusive, colaborou com alguns artigos, entre eles a informação, que consta lá o artigo da lei, que diz lá na lei que a intimação, quando é possível, intimação e citação, quando é possível o procurador tomar conhecimento integral dos autos, isso equivale à intimação pessoal, para poder afastar aquele argumento, muitas vezes, que se utilizava de que o procurador tinha direito de intimação pessoal. Bem, eu realmente o direito executivo, né? E o processo eletrônico também. Eu diria que o EPROC ele cruzou por três fases bem distintas. Né? Uma primeira fase em que ele esteve só nos juizados especiais federais, começou em 2002, começou a funcionar em 2013 e assim ele foi até 2009. E é uma segunda fase em que ele foi para toda a jurisdição da Justiça Federal a partir de 2009, até mais recentemente, que eu considero a terceira fase, quando o EPROC virou um produto nacional. Né? E hoje se trabalha com o EPROC também nessa ideia de um desenvolvimento colaborativo. Né? E nós não queremos competir com a AGU, não. Nós queremos ser parceiros da AGU como nós temos sido. E essa parceria que nós temos feito com a AGU e também com a advocacia do modo geral, eu tenho
nos proporcionado a avançar. Aliás, falar em parceria com a AGU, eu também quero lembrar e reconhecer quando nós tivemos aqui a visita do Tribunal de Contas, que o Dr. Mauro foi lá pessoalmente fazer a defesa do EPROC, né? E certamente aquela defesa que a AGU, na pessoa do Dr. Mauro, fez do EPROC perante o Tribunal de Contas, tem sido muito importante para nós. Mas só para lembrar ali como é que era antes do EPROC, talvez a maioria aqui não tenha conhecido aqueles cartórios daquela maneira lá, e como está hoje. Chega a ser feio, né, que não tem nem processo para olhar, mas parece que não tem nada para fazer na Justiça Federal, né? Bem, talvez um engano que muitos questionam e muitos cometem: qual é a finalidade do processo eletrônico? Quando nós começamos com o processo eletrônico, o EPROC mais precisamente, nós vivíamos o que se dizia na época chamada crise da justiça. Era um momento que a justiça estava no momento disruptivo, ia ter que se reinventar, ou ia falir. Então, nós começamos a avaliar o que tínhamos que fazer para que a justiça... Se falava até em substituir a justiça, outros mecanismos, porque a justiça realmente não havia mais condições de funcionar. E aí nós fizemos esse levantamento, né, e chegamos à conclusão, também apagadinho ali, mas chegamos à conclusão que 70% do tempo do processo eram esses atos burocráticos, né, e só 30% do processo é o tempo do processo propriamente dito. O resto eram atos burocráticos, que eu até anotei aqui alguns casos, né? Autuação, numeração. Estava pensando aqui que ia falar de numeração de folhas, que o processo, cada folha tinha um númerozinho, né? Um carimbinho, botava um carimbo, botava ali o número da... Não, e os opositores do processo eletrônico diziam assim: como é que eu vou citar a folha do documento se não tem um número, né? Então era um óbice ao processo eletrônico que se colocava na época: não tem número, como é que eu vou dizer qual é a página do processo? Está o problema lá que eu quero que vá olhar, né? Cadastro de parte, que era um grande problema. Aqui na Justiça Federal, uma ocasião nós fomos olhar os cadastros lá dos processos novos, até para começar com o EPROC, o cadastramento de processo na Justiça Federal, isso em 2004, quando nós partimos para o juizado civil, estava com 8 meses de atraso só o cadastramento de processo, que dirá a distribuição, né? Que é o item seguinte que eu mencionei. Remessas internas, né? Se recebia um processo, esse processo autuava, voltava a capa, numerava, não sei o que, depois tinha que anotar no sistema e remeter, fazer a distribuição e remeter para a vara, que às vezes demorava 2, 3 dias só para chegar. Depois de muito tempo, ainda mais 2, 3 dias para chegar na mão do juiz, né? Citações, intimações. Falar em citações e intimações: 20 mil por dia só para a AGU. No caso que tinha direito à intimação pessoal, era por mandado, né? Então eram 20 mil. As combis, 20 mil mandados, né? E o tempo para elaborar, e para juntar em cada processo, e para distribuir, e para remeter. E vocês aqui iam ter que trabalhar com esses 20 mil. Pois é, enfim, né? Prazos sucessivos, lavrar certidões. Quando saía uma dessas 20 mil intimações, tinha que anotar no processo que tinha expedido a intimação. Depois tinha que dizer que a intimação foi recebida e marcar como é que começava a contar o prazo. E guardar o processo para esperar passar o prazo. Quando o prazo terminava, voltava e anotava: passou o prazo ou chegou uma petição. Era mais ou menos assim que se trabalhava, né? Então, juntadas, elaboração de notas, elaboração e envio de carta, juntar os AR, remessa para os tribunais, carga para advogado, doutor de prazo, enfim. E essa burocracia, esse tempo inútil do processo, como eu escrevi ali, também eram com os que nós hoje chamamos de usuários externos, os advogados públicos e privados, né? Tinham que se deslocar, tinham que comparecer, tinham que pedir carga de processo para poder examinar o processo, subestabelecimentos, elaboração de petições, intimação pessoal que eu mencionei antes, enfim, tudo eram questões que levavam ao processo ser moroso e chegar ao que nós tínhamos na época chamada crise da justiça, né?
O que nós precisamos, então, para começar, para resolver o processo? Nós tínhamos que eliminar esses 70%. E é o que nós procuramos fazer com o processo eletrônico. Então, o processo eletrônico ele surgiu como uma forma de eliminar a morosidade processual. Era só esse o objetivo. Nem se pensava que íamos chegar hoje a um estágio que nós estamos aqui falando em inteligência artificial, em fluxos, em automatização. A intenção era só eliminar essa morosidade do processo e deixar o processo reduzido a 30%. Por isso que, e me parece que o grande diferencial do EPROC nesse aspecto é que ele não foi um sistema pensando em fluxos de processo, enfim. A ideia do EPROC foi de substituir o papel por outro mecanismo. E nessa substituição do papel por alguma outra coisa, eletrônica, para que não tivesse a burocracia do processo e não tivesse a morosidade do processo. Daí que eu digo que os sistemas que se preocuparam em trabalhar, em produzir processo eletrônico, que é seguir fluxos de processo físico, ele informatizou a burocracia e não conseguiu resolver, não conseguiu superar o problema da morosidade do processo. Bom, aqui só, hoje nós não temos mais condições de medir o ganho do processo eletrônico em termos de tempo, porque nós não temos mais paradigmas para fazer isso. Uma medição de algum tempo atrás, a gente fez uma comparação no Rio Grande do Sul, nos processos físicos, a gente conseguiu 25%, arredondando lá o número de tempo de tramitação entre a distribuição do processo e a baixa, ou seja, entre o dia que o processo foi distribuído e o dia que ele passou no tribunal, retornou. Então nós estamos contando aqui, inclusive, o tempo que esses processos passaram no tribunal. No Paraná e Santa Catarina o ganho foi maior, em torno de 60% de redução de tempo nós tivemos nesses dois estados. Mas hoje no tribunal também tivemos uma redução muito grande nos prazos processuais. E considero que, então, se o EPROC tinha esse objetivo de combater a morosidade do processo, nosso objetivo já teria sido atingido. Mas acontece que o processo eletrônico trouxe alguns ganhos reflexos, né, que não eram o nosso objetivo principal, mas surgiram, inclusive, estou vendo hoje aqui um depoimento de um ganho reflexo do processo eletrônico, que é a possibilidade da advocacia pública poder processar com essa velocidade e poder dar a resposta nos processos tempestivamente, que eu acredito que se esses dados não chegassem aqui nesse formato, talvez também não conseguisse dar esse processamento e, enfim, teríamos a justiça totalmente enterrada e voltaríamos a falar em processos de 20, 30 anos para poder resolver. Um exemplo de ganho reflexo é a questão da distribuição do processo. Só para lembrar aqui, os crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, que tem uma vara especializada em Curitiba, os inquéritos que funcionam em Foz do Iguaçu, é só um exemplo, mas os inquéritos que funcionam em Foz do Iguaçu, eles são distribuídos em Curitiba. Aqui também um efeito reflexo do processo eletrônico, que é o interrogatório por videoconferência. Nós temos feito, já hoje, com esse mundo globalizado, já não precisam mais os réus, as testemunhas comparecer na sede da Justiça, já fizemos isso à distância. Aqui, a sustentação oral no tribunal, também estão acostumados a ver os advogados não precisam mais comparecer no tribunal para fazer a sustentação oral. Uma outra curiosidade é a disponibilidade do processo eletrônico, que eu chamo de efeito colateral, 24 horas por dia. Aquela curva ali que o Ivan elaborou para eu apresentar aqui hoje, mostra que, apesar da gente ter alguns picos de acessos, 24 horas por dia, sempre tem alguém atuando no processo eletrônico e não é interoperabilidade, né? Isso aqui são advogados e também usuários internos que estão acessando o sistema e estão produzindo alguma coisa na justiça no sistema processual. Ali o número, esse dia que foi escolhido aí como exemplo, foram 28 mil
867 acessos. Eu costumo dizer que foram 28 mil pessoas que foram atendidas no dia, sem que nenhum servidor nosso precisou ir até o balcão atender essas pessoas. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a redução de pessoal no tribunal. Quer dizer que, já me perguntaram isso, quer dizer que a Justiça Federal vai começar a demitir? Não, o ser humano é insubstituível, mas com a especialização, com a maneira, um novo formato de trabalho, e também com a dificuldade orçamentária que nós vivemos. Eu sei que vocês vivem disso aqui também, né? Nós no tribunal, por exemplo, nós tínhamos 108 pessoas na Secretaria das Turmas, hoje nós temos 43. Onde é que estão os outros? Estão distribuídos em gabinetes, estão fazendo produção de serviços judiciários. A Secretaria de Registro também tinha 45 pessoas, hoje nós temos 27 pessoas, inclusive nem mais com as mesmas atividades. Eram 45 pessoas só cadastrando os processos no tribunal. Hoje não temos mais cadastro de processos, mas ainda temos um número grande de servidores para atender partes, tirar dúvidas de advogados, fazer autoatendimento. Eles estão com a atividade qualificada, mas é um número diferenciado, mas é um número bem menor. Outro exemplo que eu gosto de dar é o teletrabalho. Nós temos servidores da Justiça Federal e também de outros órgãos que estão trabalhando fora do Brasil e também no Brasil. Eu vou citar o caso de uma servidora que o marido da carreira diplomática foi removido para os Estados Unidos, não pôde acompanhar cônjuges. Antes podia também, só que ia sem trabalhar e sem salário. Agora ela vai, trabalha e não está dentro. E nós não perdemos o servidor, e a pessoa que está lá trabalha da mesma forma e não perde o seu salário para fazer isso. Bem, um outro reflexo que o processo eletrônico proporcionou é o projeto de regionalização, que está começando a funcionar agora na Justiça Federal, que é o equilíbrio da distribuição de casos novos. A nossa corregedoria fez um amplo estudo da distribuição de processos e achou por bem que havia um desequilíbrio na distribuição e especializou varas e fez distribuição regional. Para exemplificar, no caso de Rio Grande, por exemplo, onde eu sou juiz há 25 anos e 3 meses, lá em Rio Grande, a minha vara, que é a segunda vara, vira uma vara civil. Temos lá uma vara previdenciária que pega todo previdenciário, inclusive juizado especial, e uma vara criminal que responde por toda a região, por Rio Grande e Pelotas, né? E tem em Pelotas uma vara de execução fiscal que responde também por toda a região. Enfim, com isso a gente está conseguindo equilibrar a distribuição e pelo menos a carga de trabalho para as varas ficou de uma forma mais equalizada. Responsabilidade ambiental do processo eletrônico, não vou gastar muito tempo de vocês falando disso. Tá? Aqui, redução do consumo do papel, que eu também chamo isso de um outro efeito colateral do processo eletrônico. Tá? Aqui um número interessante, porque nós fizemos um levantamento um tempo atrás, que foram digitalizados 27.813 processos e fizemos um cálculo o que isso significou em descarte de papel e economia de estantes onde esses processos eram depositados. Essa conta eu fiz já está atrasada, né? Hoje nós temos quase 7 milhões de processos, mas quando nós tínhamos 5 milhões e meio de processos, esse número de processos físicos que deixaram de existir, eles equivaleriam a 331 metros lineares distantes e uma economia de 1.380 toneladas de papel só para nós, para o orçamento da Justiça Federal. Esse número deve estar hoje em aproximadamente 1.580 toneladas, mas não é só a questão da economia com papel, é só a economia com estantes. Imagine prédios, manutenção, energia, para albergar mais de 300 estantes, o espaço físico que nós necessitaríamos para ter tudo isso. Bem, ainda falando de efeitos reflexos, né? Facilidade para despacho em plantão. Lembro que quando eu ingressei na Justiça, nos finais de semana, principalmente nos plantões criminais, era um fim, né? Tínhamos que ficar à disposição. O advogado comparecia, se tinha uma medida urgente para tomar, nós tínhamos que receber o advogado, tinha que comparecer.
Então, realmente, o plantão era uma coisa complicada. O acesso à justiça, isso também foi falado aqui, né? Mais transparência também foi falado aqui. As informações são em tempo real, não tem mais essa, agora não pode ver o processo que está concluso, né? Quem é mais antigo, acho que só eu mesmo, né? Passou por esse tempo que, olha, o advogado quer ver o processo, não pode, está concluso, quer dizer, está lá com o juiz, ninguém podia ver. Mas economia, né? Enfim. Bom, também temos uma preocupação muito grande com a integração com outros órgãos e instituições. Eu botei bem no topo da lista lá, exatamente a integração com a AGU, que é muito cara para nós e está no topo da lista lá. Com o Banco Central do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, são todos órgãos que nós estamos integrados, né, com o próprio INSS, com o CNJ, com o Conselho da Justiça Federal, com o Conselho Regional de Enfermagem, com a ENGEA, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com o STJ, com o Supremo, com o Tribunal de Justiça do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para receber os processos da jurisdição delegada, que agora vão diminuir, esperamos, né? Enfim. Só mencionando rapidamente que também o sistema se preocupou em ter muitas funcionalidades para os advogados privados, para que também o trabalho deles fosse mais produtivo e uma forma melhor deles atuarem. Temos aqui um app para os advogados, onde eles recebem intimações, eles podem consultar processos, enfim, inclusive anexar alguma petição já mais simples. Aqui, só para mencionar, tem advogados cadastrados no EPROC em todo o Brasil. Claro que o número maior é no Rio Grande do Sul, tem 50, tinha, né? Já deve ter aumentado. No mês passado tinha 53.609 advogados aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná 49.000, 29.000 advogados em Santa Catarina, são falando de advogados privados. Uma curiosidade, São Paulo tem 21.000 advogados cadastrados que atuam no EPROC, o total é 182.000, mas podem ver que todas as unidades da federação têm algum advogado cadastrado. O menor de todas é o Roraima, que tem 84 advogados cadastrados no sistema. Agora, rápidas palavras sobre o EPROC nacional, que é o que eu falei que é o atual momento do EPROC, né? E também não vou entrar em detalhes aqui para mencionar, mas nós já tínhamos cedido o EPROC para o Tribunal de Justiça de Tocantins, mas o TSE pediu também a cedência do EPROC e fizeram um relatório fazendo muitas críticas ao sistema. E essas críticas que foram feitas nos serviram para que o nosso pessoal da TI se debruçasse sobre as críticas e aquelas críticas que nós consideramos que não eram críticas verdadeiras, ele se desconsiderou, mas também havia críticas possíveis, críticas procedentes, e essas aí nós procuramos então consertar o sistema naquilo que nós aceitamos. Eu vou deixar aqui depois, se quiser olhar com mais calma, eu vou deixar a apresentação, não vou entrar aqui até para não demandar muito tempo de todos os senhores. Mas a partir dessas críticas, o EPROC sofreu uma reestruturação e ele ficou então preparado para funcionar então como um modelo nacional e ter possibilidade então de ser cedido para outros tribunais. Então hoje também é uma forma de desenvolvimento colaborativo. Quem deveria falar mais propriamente disso é o pessoal da informática, em especial o Marlon, que é o nosso diretor de sistemas processuais, está aqui presente. Mas aqui é um grande resumo, né? O EPROC agora, esse modelo nacional, ele tem um core principal, que é do EPROC, as principais funcionalidades do sistema estão nesse core, e também tem os módulos, um módulo para a Justiça Federal, para aquelas atividades que são muito específicas de Justiça Federal, um módulo para a Justiça Estadual e um outro módulo das Justiças Militares. Hoje o EPROC está assim, com esse core principal, e esses módulos têm nos proporcionado a ceder então o sistema, e os tribunais que estão agora recebendo o EPROC, que estão aderindo ao EPROC, estão trabalhando nesse modelo, e é um modelo colaborativo, modo que os órgãos da Justiça Federal, por exemplo, que no caso nós e o Tribunal Federal da Segunda Região,
além de atuar colaborativamente no CORE, também trabalha colaborativamente no módulo de Justiça Federal, assim como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, enfim, todos os tribunais que eu acho que eu relacionei eles aqui. São esses que hoje estão utilizando o EPROC. O Tribunal da Segunda Região, o Tribunal Federal da Segunda Região, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o Superior Tribunal Militar e Justiça Militar da União, o Tribunal da Justiça Militar do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Para dizer que o Tribunal da Segunda Região, a TNU, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e os Tribunais de Justiça Militares Estaduais, eles estão exatamente no mesmo modelo de EPROC. Que o TRF4 utiliza. O mesmo modelo com aquelas características lá, estão no mesmo core todos eles. Talvez uma diferenciação só de versão, tem uma questão sempre que leva mais algum tempo para colocar a versão nova. O Tribunal de Justiça de Tocantins, até o final, ele tinha recebido em 2010 o EPROC, naquela versão antiga, e eles estão trabalhando na migração do EPROC novo, de modo que até final do ano, provavelmente, o Tribunal de Justiça de Tocantins vai estar no módulo nacional, nesse modelo nacional, e o mesmo se diga ao Superior Tribunal Militar, e toda a Justiça Militar da União, em todo o Brasil, também vai estar no mesmo modelo. Bem, as novidades, para nós, são a utilização de inteligência artificial e a nova interface para o usuário. Apesar de ter falado nessas três fases do EPROC, nós estamos trabalhando com a velha interface de 2002. Nunca se teve tempo para trabalhar nisso, agora a ideia é modernizar com essa equipe lá. Eu vou passar muito rapidamente nessa questão da inteligência artificial, até porque depois das grandes palestras que nós tivemos aqui, talvez não se faça necessário mencionar mais isso, mas nosso primeiro projeto, que já está em produção, é a questão da enquadramento naqueles temas repetitivos de repercussão geral do Supremo, ou seja, na vice-presidência do tribunal, os processos que chegarem lá, que estão chegando lá, o sistema já está sugerindo, a inteligência artificial já está sugerindo em que tema se enquadra, para ver se vai suspender, se vai mandar subir, enfim. Esse já está em produção, já é um sistema que nós estamos trabalhando. Aqui, também vou passar muito rapidamente. Tá? Segunda fase para as turmas recursais, também vou passar rapidamente aqui. Vou deixar. E agora é a questão da validação do assunto. Quando é que entra em produção, Theo? Não dá para antecipar, não? Eles ficam bravos comigo, mas fazer o quê? Eu acho que pela palestra, pelas palestras que me antecederam, me parece que essa solução agora de inteligência artificial que nós estamos utilizando também vai ser, de alguma forma, colaborar com vocês. Tá? Que vai ser a validação do assunto colocado pelo advogado, o advogado que cadastra o processo, e o projeto agora é que a inteligência artificial valide se o advogado colocou corretamente o assunto e informe para a vara se o assunto está correto, se há um enquadramento melhor, enfim, ou se é possível que aquele enquadramento esteja correto. Esse é até o fim do mês, né, até o deve entrar em produção, e hoje ainda nós estamos definindo um próximo passo que já vai ser a nossa ideia, e provavelmente vamos trabalhar nessa linha, que é em execução fiscal da Fazenda Nacional, sugerir citação automática. Nós estamos discutindo exatamente isso. Precisa um despacho do juiz mandando citar, precisa o juiz assinar uma carta de citação, precisa o juiz assinar o despacho. Nosso pessoal está pensando em ser mais conservador um pouco e passar pela assinatura do juiz. Eu até estava lembrando para eles que as execuções da Fazenda Nacional, por exemplo, o procurador da Fazenda Nacional, ele só fica sabendo que ele tem um processo novo quando ele recebe a intimação do EPROC. Olha, você tem um novo processo, né? Porque a distribuição é feita através de interoperabilidade, e a petição inicial e a CDA são distribuídas pelo CEP.
Pois é, e aí nós já vamos citar automaticamente, né? Sem passar lá na vara. Hoje o grande problema que nós temos são as execuções fiscais, são milhares de processos, e nesse equilíbrio de processos que eu mencionei para vocês aqui, as varas de execução fiscal se procurou equilibrar também, mas hoje nós estamos com excesso de processos em Santa Catarina. Então, talvez utilizando um mecanismo dessa natureza, a gente vai poder ordenar aquele trabalho lá em Santa Catarina. A Corregedoria chegou a propor transformar as varas de execução fiscal em regionais, ou seja, da 4ª região. Não tem mais vara do Rio Grande do Sul, nem vara do Paraná, mas para nós ia mudar muito o nosso planejamento de trabalho. Talvez uma solução aí, um misto de inteligência artificial com metadados que nós já temos, enfim, a gente consiga atender aquela demanda lá sem ter dores maiores. Né? E já que vocês a Procuradoria Federal vai começar a fazer essa distribuição de execução fiscal, nos mandem metadados, que facilita a nossa vida. Bom, aqui o novo design é muito parecido com o anterior, também não pode mudar muito profundamente, tá? Mas só para mostrar que agora é mais moderno, e o grande diferencial desse novo design é que ele é, como é que chama? Responsivo, é isso, Marlon? É isso? Tá bem. Essa é a ideia, então. Até que um dia, né? Olha, eu como usuário interno, eu sinto esse problema, né? Estava vindo para cá e me avisaram, olha, tem um alvará urgente com problema de saúde. Não, assinei aqui, ainda brinquei com eles, né, na Avance, vamos ver se esse negócio funciona mesmo, né? Assinei lá o alvará urgente que mandaram, mas não fica muito bom, né? Quando é que entra, Dr. Marlon? Tá bom. Bom, depois parece que a perguntas aí você pode responder mais, tá? Agora, para encerrar, só para mencionar, tá? Essa pesquisa que foi feita, na verdade, tentaram provar que outros sistemas que andam por aí eram melhores, né? Fizeram uma pesquisa em nível nacional para saber quais eram os sistemas mais queridos. Eu achei que foi fraco o nosso desempenho, só 87,4%, aqui na culpa de vocês, que não devem ter votado na gente, né? E o resultado nacional, 78,3% também de aprovação, tem alguns números melhores ali embaixo, como vocês podem ver, também em torno de 80% de aprovação em nível nacional. Claro, isso não nos deixou muito felizes, né? Isso, na verdade, é o coroamento do trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Eu sempre encerro, quando eu falo de PROC, mais ou menos dizendo isso, né? Citando aí essa expressão, essa frase aí, que não dá para querer fazer coisa nova se não for disruptivo, não é isso? Muito bem, muito obrigado. Primeiramente, eu vou abrir essas perguntas e questionamentos da mesa, se vocês tiverem, e depois a gente passa para o auditório. Só segui outra carreira, fui para o Tribunal de Contas e eu vim para cá. Certo, foi para o Judiciário. Aquilo que o doutor Sérgio mostrou ali, aquelas pilhas de processo, lembrando no início, eu me lembrei do meu primeiro dia de trabalho. O meu primeiro dia de trabalho na Procuradoria do INSS foi me colocar numa sala, um conjunto enorme de processos, aqui eles pensavam no início. Aí eu perguntei pro colega que era o chefe lá, como é que eu devo agir? Você escolha qual processo disso aqui você quer trabalhar, tá? E vá adiante. Foi no auge da súmula 260 da matéria previdenciária, né? Era um caos, a Procuradoria do INSS era um caos. Eu, na época,
Isso eu até falei com o Mauro no momento. Na época foi uma questão de... A informatização da Procuradoria foi uma questão de sobrevivência. Tá? Os mandados de prisão do superintendente eram corriqueiros, né? Eu trabalhei desenvolvendo o primeiro sistema de informática da Procuradoria que eu tenho notícia, foi o Agenda na época. Mas era literalmente uma questão de sobrevivência. Tá? Assim como o próprio Sapiens foi criado na sequência, tinha uma questão de sobrevivência, e o próprio EPROC também. Tá? O resultado é esse que nós estamos vendo agora aí. Algo extremamente interessante. Eu digo sem medo de errar, assim. Hoje é bom ser procurador federal, é bom ser advogado público. Eu não tenho preocupação de perder meu emprego. Hoje com o Sapiens, hoje com o EPROC, as tarefas que são mais rotineiras em si, elas são executadas de maneira... Eu tenho tempo para pensar hoje, coisa que muitas vezes ao longo da minha vida profissional eu não tive. Né? Eu tenho tempo de me dedicar a tarefas que exigem raciocínio e a capacidade cognitiva maior. Né? Esse é o grande lado, o grande insight, o grande lado positivo da informatização no âmbito do poder público, no âmbito da advocacia pública, assim. É mais um testemunho do que uma pergunta, pessoal. Na verdade, eu só gostaria o Dr. Tejada falou, não quis interrompê-lo, é porque está com o Dr. Tejada na mesa que nem está sei lá, com o Steve Jobs. Porque quando, 16 anos atrás, quando o EPROC surgiu, eu ainda nem estava concluindo a faculdade de Direito, entende? Então, a gente faz questão de trazer essas pessoas porque elas são referências no que foi feito. O pessoal, a equipe do TRF da Quarta, que eu sempre dou os parabéns públicos para eles, porque eles merecem esses parabéns, porque eles realmente evolucionaram, eles mudaram a coisa. O EPROC é um excelente sistema de processo eletrônico e o pessoal das procuradorias, dentro da estrutura da AGU, o Rodrigo sabe bem disso, sabe que é um privilégio estar na quarta região, né, Rodrigo? Porque a quarta região, pelo nível de informatização que é. E a gente nunca teve problema com a Justiça Federal, nosso grande problema foi a Justiça dos Estados, porque o nível de informatização e de digitalização dos processos era infinitamente inferior ao da Justiça Federal. E agora, graças à própria expansão do EPROC, ou seja, o que se resolveu o problema da Justiça Federal, agora está paulatinamente resolvendo o problema dos estados. Então, uma referência laudatória, um agradecimento pelo trabalho que foi feito lá no âmbito da Justiça Federal, uma referência de que a gente não poderia fazer esse tipo de debate sobre a evolução do processo eletrônico, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, sem presença do Dr. Tejada. Só para lembrar a história da responsividade ou não, isso é um mal daquilo que é bem feito, né? Porque o Sapiens também só está sofrendo disso. Né? No início as pessoas têm aquele estranhamento, como o EPROC também teve, depois viram que é uma ferramenta indispensável, e aí querem usar a todo momento, inclusive do smartphone. E aí não são responsivos os sistemas, mas o Sapiens também tem previsão para na próxima versão 2.0 ser responsivo igual o EPROC vai entrar agora. Não é descado. Então eu vou abrir para o auditório se alguém quer fazer algum esclarecimento ou algum questionamento à mesa. Temos uma pergunta. Boa tarde. No painel do Dr. Tejada, que ele fala sobre a autuação mais automática dos processos, agora que a gente identifica que a gente trabalha eu trabalho na Equai de Saúde com os processos de medicamentos. E realmente esse trâmite mais automático vai acelerar um pouco a autuação e o direcionamento para a vara correta, porque a gente identifica muito o processo de medicamento com a autuação da Fazenda Nacional. E a gente vê também as questões de cirurgias urgentes que acabam indo para a Fazenda pensiona, sendo que não é dela. Então isso atrasa realmente.
E eu não sei, então, se nesse sentido, quando o assunto for fornecimento de medicamento, já não poderia ficar, assim como os processos de execução fiscal ficariam automaticamente atrelados à Fazenda Nacional. Não sei se há essa possibilidade. Eu não vou responder a pergunta que ninguém perguntou, né? Mas eu não entendi bem. Mas nessa autuação. nas ações de medicamento tem se entendido que a parte pode ajuizar contra um ou todos os E acaba órgãos autuando. do SUS. Né? E acaba autuando só fazendo, ao invés de autuar a União, só a União que vem para a PRU, né, que vem para nós, autua a Fazenda Nacional. E aí o processo vai para a Pois Fazenda é. e não para A nós. Isso atuação talvez- fica União Fazenda e não União AGU. Exatamente, mas talvez seja uma das O coisas problema da que... parte autora. O problema é da Exatamente. parte autora, do Vai advogado. corrigir agora com a inteligência artificial. Exatamente, é uma das coisas que provavelmente o sistema vai corrigir com inteligência artificial. Isso é- Trabalho para ti, Théo. Nessa mesma. Eu diria isso, né? Esse trabalho aqui na inteligência artificial e na validação do assunto, de um certo modo, vai ajudar o órgão que está lá recebendo aquele processo. Sim, ajuda tanto na distribuição Na distribuição, nós quanto a temos própria muito- jurimetria. eu passei voando ali pelo número, mas eu acho que o levantamento que o Theo fez, que em torno de 40% de processos tem retificação de autuação em razão de erro de assunto, não é isso, Theo? Nesse caso, até o assunto provavelmente está certo, né? Se Se não, o assunto assunto está certo, mas aí o réu não está. É. Por isso que eu disse que é trabalho para ti, tu vai ter que bater o assunto com o réu também. A gente começou a identificar, a gente começou a fazer. Nem da introdução ainda ele já vai ter que roubar. Mas tudo bem. Até não fiz o cálculo. Mas como testemunho também nesse mesmo assunto aí, eu trabalhei desde 2013 com dados de jurimetria na PRU4 e vejo com muito bons olhos o uso da inteligência artificial nesse momento, porque para nós é um caos. O advogado vai lá e acha o primeiro assunto que ele enxerga na árvore, E já bota lá. aluguel, pá! E toca aluguel como assunto e é pensão de ex-combatente, é qualquer coisa mesmo. Os advogados são criativos. E aí, privados, e aí tem a história de ter que peticionar ao juiz para pedir a retificação do... Então, com a inteligência artificial atuando nesse sentido, vai facilitar demais a vida de Sabe o que os por vários advogados, sentidos. os advogados de Santa Vitória, Palmar e Schmidt, privados, fazem? Lá nós temos uma unidade avançada, certo? Que é só para previdenciário e execução fiscal. Eles querem receber outras ações que não sejam essas aí, eles colocam o assunto da execução fiscal, para poder distribuir. Agora, quando a gente fez a regionalização, os processos foram parar tudo na vara de execução fiscal, não sei da onde. Enfim. Mas a sugestão aceita e o Theo já está com o tema de casa. Tá? Mas eu queria lembrar, assim, se ela pergunte ali, é que nós já usamos inteligência artificial, agora que o Dr. Mauro falou aqui, inteligência artificial para fazer distribuição de processos internamente, nós já utilizamos há mais de 10 anos de inteligência artificial analógica, se é que permite a expressão. Né? Porque eu estava lembrando, ele falou aqui na Procuradoria do INSS, tinha uma época que eu fui fazer um mutirão lá na Procuradoria de processos do INSS, e eram 3.500 processos, enfim, era uma matéria bem repetitiva, assim. Então tinha lá um número X de assuntos que não recorriam mais. E tinha número X de assuntos que ainda tinha recurso. Então nós combinamos. Eu estive lá visitando, naquela época a Procuradoria era lá no edifício Cristaleira, que chamava. Fui lá visitar e continua lá. E eu conversei lá com os procuradores e nós fizemos uma combinação. A gente intimava de sentença por assunto. Então eu já dizia, olha, hoje eu vou te mandar 500 processos do assunto tal. Tá, esse aqui é tudo igual, tá bom, esse aqui eu não recorro, já renunciava o prazo. Vou te mandar 600 do assunto tal. Esse aqui já sei que eu já estou com a petição do recurso e calculando o recurso. Essa é a inteligência artificial analógica.
está funcionando. Meu nome é Renata Morte, eu sou advogada da União desde fevereiro de 2000 e peguei tanto o EPROC quanto o Sapiens desde o começo e sou uma entusiasta dos dois sistemas. Então eu tenho duas perguntas, uma assim, mais em relação aos meus anseios, e eu queria saber em relação ao EPROC, gostaria de saber, doutor Tejada, em razão das investidas do TCU em relação ao PJE, qual a nossa perspectiva de continuidade de utilização do EPROC? Como é que está o estado da arte dessa questão? Que coisa complicada, né? Foi, porque outro dia eu dei uma entrevista lá para o consultor jurídico e a pergunta veio assim, o EPROC vai vencer o PJE, né? E assim, né, a gente vamos trabalhar junto e tal, né? Deixa bem, enfim. Né? Porque como usuária de ambos os sistemas... Usa o PJE também? Também. Eu posso garantir assim, a superioridade do EPROC e chega a assustar a perspectiva de passar tudo para o PJE. Eu acho que o risco de mandarem substituir isso não existe mais. Posso dormir tranquilo? Pode. Conosco ninguém vai mexer. Né? Eu acho que já está de bom tamanho. Mas eu acho que, não posso anunciar, até porque eu não estou autorizado e não tem nada decidido, mas eu acho que tem notícias boas a caminho. Então, eu acho que daqui 3, 4 meses no máximo nós vamos ter algumas notícias, algumas novidades boas, eu acho. Então, pode dormir. Ótimo. E a minha segunda pergunta, eu até há pouco tempo atrás também trabalhava com ações de medicamentos, são ações personalíssimas. Presta atenção, Théo. Ainda, minha companheira, minha amiga Cristina, e a minha reivindicação sempre foi a integração dos Sapiens com o sistema CISOB, porque nós temos uma quantidade imensa de ações de medicamentos e uma questão importantíssima nessas ações, infelizmente a gente tem que trabalhar com a realidade, é que pessoas morrem e as ações perdem o objeto. E a gente trabalha muito em cima de ações que, na verdade, não deveriam mais estar requerendo o nosso esforço, porque as partes não avisam os seus procuradores, a família não avisa o advogado que havia constituído que a pessoa morreu, e processos continuam tramitando indevidamente. Eu já liguei muito, já pedi demais. Está no processo agora assim. Parece uma cruzinha ali. Já tem integração. Só usuário interno. Vamos corrigir isso aí. Vocês têm integração com o CISOB? Que legal. Pois é, nós não conseguimos acesso a esse sistema importantíssimo. Mas não há problema de liberar aí, Marlon. Não, isso aí é tranquilo. Só eles mandaram um metadado a mais pra gente ali. Tem data do óbito na parte, não tem? Só se fizer um puxadinho. Nós fazemos uma consulta, lá no Sapiens, tem a consulta base de dados da Receita Federal. Só que as pessoas também não alimentam essa base de dados, não é suficiente. Não, mas só que o eu CISOB, acho que o pessoal que vai resolver o teu problema está sentado Está atrás de mim. Então, isso aí tem data de óbito, não tem? No modelo nacional de interoperabilidade? A gente não retorna para os usuários externos, porque muitas vezes pode ser que tenha alguma incorreção. Podem retornar para a gente, então. O cartório com relação ao Tem como retornar para a gente, Até? Tem. Aí, ó, pronto. Vou pedir, aí tu eu vou votar agora, depois dos 5 anos, aquele argumento. Pode retornar, que aí a gente... Por que não falaram para ela? Pois é, 5 anos argumentando isso dentro da AGU e não dava, não conseguia. Deixa eu fazer um pedido. Todo mundo que morreu tá lá. Não, perfeito. A gente tem as informações dos falecidos de 2016 para cá. E é importante que na certidão de óbito tenha o CPF da parte. Então, sim. Porque senão a gente não garante que seja a mesma pessoa. Não, mas deveria ser antes, porque os cartórios têm um prazo de 30 dias, se não me engano, para informar o CISOB, para alimentar o CISOB. Isso, inclusive, faz. A gente recebe, no dia 10 de cada mês, a gente recebe as informações dos falecidos no mês anterior. Isso. Só que esse histórico de informações de falecimento a gente tem a partir de 2016, só esses detalhes. Não, mas esses processos São os falecidos mais recentes. Muito dinâmicos. Isso daí, nós dissemos que tem só a partir de 2019 para a gente falar, olha. Mais de 3 dias
Doutor Tejada, Depende, às vezes ressuscita. nós só temos confirmado aí o convênio com o CJF se a gente pode disponibilizar essas informações. Está no modelo nosso probabilidade não. Tá, mas a informação ela não é o nosso convênio. A gente só temos que ver se a gente pode passar essa Não, a informação. gente tem autorização de receber os dados da fazenda, certo? E aí a gente mostra os normativos para vocês, certo? E mais do que isso, eu acho que isso aí está coberto dentro. A gente discute, isso aí a gente coloca Para nós é feito, O passar próprio INSS, para deixar de pagar Não tem problema os nenhum. benefícios, usa. Não tem problema jurídico nenhum. E na vara, quando chega a informação, nós intimamos o advogado. Sim. Para confirmar. Né? Sim. Mas eu queria também fazer um pedido. Pode falar. Já que aproveitar que tem vários pedidos. Não, e nós atendemos, olha. Que nem diz o Christian, já que tem vários pedidos, já que vocês vão automatizar a execução fiscal da Procuradoria Federal, tá? Tem um projeto que é a Menina dos Olhos do Ivan, que está ali quietinho ali, tá? Que é o projeto, como é que nós chamamos? Status da CDA, né? Que é um projeto que nós temos com a Fazenda Nacional, que é uma vez por mês, né, Ivan? Uma vez por mês a gente recebe atualizado o status das dívidas ativas. Status e valor atualizado. Não, eu vou fazer muito mais do que isso. Certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente já tem uma webservice pronta, que tu tu consegue ter uma memória de cálculo completa da CDA acionando esse webservice, e a gente só libera o acesso para vocês. Entende? Vocês pegam o número da CDA, nos dão o número da CDA, e vem no status atualizado, se ela está suspensa, se aqueles créditos foram parcelados. Vem um dossiê gigante. Não, mas o que nós precisamos, além disso, é que a movimentação na CDA seja informada em cada processo. Mas o que o senhor chama de movimentação? Por exemplo, pagamento. Tudo, vem tudo. Não, é isso. Não, mas está lá a execução fiscal ajuizada. Sim. O executado, o devedor, foi lá e pagou. Vai aparecer. Tem que ver essa informação para nós. Vai aparecer pagamento, parcelamento. Se aquele foi protestado antes do ajuizamento não foi, tudo isso aí o senhor recebe. E quando movimenta, Então, tudo. O senhor recebe o histórico de fases. Na verdade, recebe tudo em tempo real. Isso aí já está tudo pronto. Porque o que acontece? Até para explicar para o doutor Tejada. Não, só para explicar para vocês, os créditos, Ivan, que vêm para a gente não são nossos. Eles são das autarquias, certo? No caso da execução fiscal nossa, é conduzida em nome das autarquias, porque a gente faz a execução fiscal deles. Mas o que eu estou falando para as autarquias também vale para a administração direta. Vocês vão ter todas essas informações na cobrança também da dívida da administração direta, porque a PGU está dentro do SAP Dívida. Tá, da fazenda vem junto então o pacote. Mas porque como vocês estão com interesse na execução fiscal, vamos falar de execução fiscal, mas o que eu quero dizer é que vocês conseguem esses dados mesmo em ações que não são de execução fiscal. Como o crédito passa para a gente, é como se a gente fosse um cobrador. Entra para nós como uma carteira de cobrança. E a gente tem que dar todas as informações de como essa cobrança está sendo feita para a autarquia de origem. Ela tem que saber se teve pagamentos, se não teve pagamentos, se teve parcelamentos, se não teve parcelamento, o que aconteceu com a dívida que ela passou para a gente cobrar. Então, a gente já tem tudo isso pronto, porque a gente já tem que dar essas informações para a autarquia de origem, eletronicamente. Só liberar o acesso para vocês. Então, não tem impedimento legal nenhum da gente consumir o teu serviço. Não, da justiça não tem nenhum, não vejo problema nenhum. É óbvio que sempre eu vou passar lá para o NAGE, que é o setor jurídico da AGU, mas eu já te adianto que eu não vejo problema jurídico nenhum. Justiça. Se vocês nos intimarem, a gente vai ter que fornecer esses dados para vocês. Então Sim. pronto, exatamente. É como se fosse uma intimação, assim como nos dá o dado, é como se é isso que a gente está discutindo agora. A forma como a gente faz as coisas não é mais como a gente fazia antes, né? Antigamente vocês nos oficiavam e falavam, olha, qual é o status da execução fiscal? Aí chegava o procurador e escrevia lá. Não, hoje vocês querem isso, essa informação, ao invés de mandarem um ofício, acionem a web service e vocês vão receber todos os dados estruturados na outra ponta. Tá, mas veja bem, desculpa insistir. Pode falar. O que eu preciso não é fazer uma consulta. O que eu preciso é o seguinte, o sujeito pagou. Vai aparecer. O sujeito pagou. Eu quero receber essa informação de ofício de vocês, olha, está pago. Não, vai receber. Porque Mas aí o doutor Didi vai já fazer uma sentença de extinção. tá, eu vou passar para vocês. Na tela do juiz lá. A gente tem mais de 15 serviços. Vocês podem escolher o que vocês querem. E é nacional? E é nacional. Pega tudo.
toda a cobrança da nossa dívida tu consegue. E mais, se tu quiser virar e falar assim, olha, eu só quero os pagamentos que aconteceram no último mês, eu só quero os créditos que foram movimentados no último mês, eu só quero tudo. Tudo automático. Beleza. Ó, já mando para vocês, aqui agora, já estou encaminhando para vocês o documento com a Web Service, que a gente já tem tudo documentado. Vocês olham se está contento, se precisa de ter mais alguma coisa a gente acrescenta, certo? Se estiver contento a gente libera acesso para vocês. Beleza. Ótimo. Mais algum questionamento? Na mesa? Não. Então, devolvo a palavra para o Dr. Eugênio para fazer o encerramento do evento. Um breve encerramento, além de a escola ter cumprido a sua função, trabalhando na difusão de conhecimento, acho que nós tivemos aqui a oportunidade de contribuir de outra forma, até para o aperfeiçoamento dos dois sistemas de informática, né? Então, agradeço muito ao Rodrigo, ao Mauro, ao Dr. Sérgio, César e a todos os presentes por estarem aqui. E um agradecimento final em especial à equipe da escola, que foi a responsável por viabilizar a parte operacional do evento aqui. Obrigado a todos.